Você vai ficar de pé, para a gente se despertar um pouco aí dessa manhã, amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã, continue falando e ministrando aos nossos corações. As palmas assim, ó. Vamos adorar esse Deus que é digno do nosso louvor e a nossa adoração, aleluia! Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. O que você diz? Deus, tu és grande, és invencível, tudo que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Declara assim comigo: Deus, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dizemos assim, ó. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode Declare. nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia, Senhor. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se você crê nisso, declara assim comigo de novo, ó. Se Deus está conosco, Só igreja, vai. quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Bem forte, juntos, declaramos. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus nesta manhã. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. E Ele te trouxe aqui esta manhã
E no decorrer dessa tarde, à noite, com a finalização dessa conferência, Deus tem muito ainda para ministrar no meu e no seu coração. Você crê nisso? Diga amém. Amém, porque Deus tem. Deus é aquele que abriu o mar quando o povo de Israel precisava passar sobre a liderança de Moisés. Ele não mudou. Ele abriu um caminho no deserto. E Ele está aqui nessa manhã para abrir um caminho na tua vida, mudar a sua história, a sua trajetória, tirar as suas dores, sarar a nossa alma, o nosso espírito. Aleluia. Vamos adorar esse Deus que é maravilhoso. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Declare: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações.
salva de palmas ao Senhor. Luz na escuridão. Benção. Queridos, eu estou aqui com o pastor Sombrio, né? Que medo, né? A gente falando de luz, né? Fala pastor Sombrio. Queridos, mas o pastor Sombrio é uma bênção na nossa igreja e na nossa vida, né? Ele tem feito um trabalho maravilhoso aqui. Ele vai compartilhar um pouco do que ele tem aprendido, do que Deus tem ensinado a vida dele. Eu creio que vai ser bênção esse tempo de palavra, assim como foi a primeira e vai ser à tarde, tá bom? A gente, né, fez a logística ali do café. À tarde a gente vai ver se a gente consegue melhorar um pouquinho, tá bom? Mas espero que todo mundo aí, eu fui acelerar o povo, teve gente que engoliu, queimou até a garganta, tadinho, né? Mas que você possa agora, você teria tomar um para cá, para a gente ter esse tempo de oração, abençoar a vida também do nosso pastor. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo precioso. Obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, é luz na escuridão, caminho no deserto. Que Tu possas, Deus, derramar Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, continuar derramando dessa porção, libertando, sarando, curando. E nesse momento usando a vida do Teu servo, Deus. Deus, que em nome de Jesus, Deus, o pastor Sombrio, Deus, possa ser usado na autoridade e no poder de Deus, trazendo as verdades da Tua palavra, quebrando toda mentira, todo engano de Satanás, toda cegueira sobre as mentes e os corações, e que o Senhor, Deus, traga libertação e restaure as nossas identidades em Ti, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, pode sentar, querido. Graça e paz a você nesta manhã. Não tem como eu vir até aqui à frente e não me apresentar da mesma forma como a gente se apresenta lá no Celebrando Restauração, que são os nossos grupos de apoio aqui da igreja. Não tem como, está encalacrado em mim, eu não tenho como me apresentar de outra forma. Então, para quem já sabe a dinâmica, por favor, me ajude, tá bom? Então, oi, meu nome é Alexandre. Obrigado, é isso aí. Eu sou filho amado de Deus, essa é a minha identidade. E eu tenho lutado e vencido um negócio chamado codependência emocional. O Senhor tem me dado graça para vencer isso. Por que a gente se apresenta dessa forma? Porque nesse ministério, no Celebrando, a gente cria um espaço seguro, um espaço de acolhimento, um espaço seguro, um lugar de transformação, para que a gente possa abrir o nosso coração e aquelas coisas que doem lá na gente, assim, profundamente, a gente possa ter um lugar seguro para compartilhar isso com outras pessoas que vão orar pela gente, que vão encorajar a gente a continuar na caminhada. E a gente faz isso porque a gente não é a nossa ferida. Essa é a primeira verdade que eu quero trazer aqui. Fale assim comigo: eu não sou a minha ferida. Você não é a tua ferida. Muita gente ensina a dizer assim: eu sou isso, eu sou aquilo, para que a pessoa assuma esse comportamento na sua vida, saia da negação e consiga trocar. Você não é a tua ferida. Tua identidade precisa ser filho amado de Deus. Amém? Celebrando Restauração, são esses grupos de apoio que acontecem aqui toda quinta-feira, 19h30. A gente está fazendo aí um ciclo de palestras finais aqui do Celebrando, toda quinta. Você pode vir já na próxima quinta para participar junto com a gente. A gente está chamando de Quinta Plus, esse finalzinho aqui. Quinta-feira agora a gente vai falar sobre cura nas finanças. Então, para quem quiser vir, é um palestrante muito especial, Atemir Farinhas, aqui da nossa igreja. Ele é consultor financeiro, da Equilíbrio Financeiro, tem uma empresa, trabalha junto à Universidade da Família também. Ele que vai trazer essa palestra para a gente. E eu queria convidar você a fazer parte, vir aqui conhecer um pouquinho do Celebrando Restauração. No ano que vem, aquilo que marca, aquilo que abre as atividades do Celebrando Restauração é a Conferência Restaura. A gente faz uma conferência parecida com essa aqui, para falar sobre assuntos que estão lá escondidinhos na nossa alma, mas para despertar a necessidade também, para que a gente possa ser tratado e colocar tudo isso nas mãos de Deus, colocar tudo isso na presença de Deus. Então eu quero aproveitar que o pastor Mateus deixou, tá? Ele autorizou eu fazer o meu merchan aqui também, né? Daquilo que a gente trabalha lá no nosso ministério. Então eu vou pedir para o pessoal da comunicação, por gentileza, lá soltar o nosso teaser sobre a Conferência Restaura do ano que vem.
processo de restauração da nossa alma acontece quando nós decidimos conscientemente abandonar as mentiras do inimigo e abraçar as verdades de Deus e da palavra de Deus. E muitas vezes na nossa jornada da vida, a gente vai precisar abandonar tudo aquilo que foi construído fora da vontade dele, passar por um processo de reconstrução dentro dos valores e da vontade de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar na Conferência Restaura 2020. Reconstruir as emoções, a sexualidade e a vida com Deus. De 5 a 7 de março de 2020. Inscrições e informações: pibcuritiba.org.br/aconselhamento. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Quero convidar você a participar com a gente no ano que vem e vai ser uma bênção. A gente está trazendo para essa conferência, além das pessoas que já estão ministrando aqui também, né, na nossa igreja, a gente está trazendo o pastor Marcelo Aguiar, de Vitória, no Espírito Santo. Ele é pastor da PIB em Mata da Praia, ele é pastor e psicólogo, tem 17 livros nessa área de restauração, né? Eu queria convidar você para vir aqui ouvir o pastor Marcelo também, que é uma bênção. A Débora Fonseca, você já ouviu falar em Andréa Vargas? Quem já ouviu falar na Andréa Vargas? Ele levanta a mão. A gente está trazendo a mulher que treinou a Andréa Vargas para essa conferência, para falar na área de sexualidade, que é a Débora Fonseca, né? E além da Débora, a gente também tem o pastor missionário Vili Torres. Para quem participou da conferência no ano passado, quem conhece o Vili aí, levanta a mão. Olha lá, tem bastante gente que conhece ele já, né? Uma bênção também, missionário da Igreja Presbiteriana Independente ali em Londrina. Trabalha com o Ministério Pasto com Deus, há mais de 20 anos trabalhando com grupos de apoio também, né? Então quero convidar, encorajar, desafiar você para participar com a gente do Celebrando Restauração, do marco inicial do Celebrando no ano que vem, que é a Conferência Restaura. Amém? Quem vai estar lá com a gente no ano que vem? Deixa eu ver assim, ó. Tem gente aí já, que já sabe, né? Maravilha, glória a Deus. Deus abençoe você e eu quero que seja desafiado mais uma vez a estar com a gente. A gente vai falar um pouquinho nessa manhã aqui sobre a necessidade de cura emocional, trocando as mentiras de Satanás pelas verdades de Deus. O processo de restauração, assim como eu falo no vídeo, acontece exatamente quando a gente começa a entender que a gente pode deixar as mentiras que foram colocadas, plantadas pelo inimigo, foram plantadas na nossa vida e que formam na nossa vida inclusive uma maneira de pensar completamente disfuncional, completamente diferente do plano que Deus tem para a nossa vida. A gente precisa pegar essas mentiras que foram construídas por Satanás na nossa mente e começar a substituí-las pelas verdades de Deus. A Bíblia vai dizer lá em João 8,32, você sabe de cor, se eu começar você termina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente precisa ser cheio da verdade de Deus na nossa vida. A Bíblia vai dizer lá em Colossenses 3,16 que a palavra de Deus habite ricamente em vós. E dentro desse processo de restauração, de transformação do Senhor, a gente vai precisar confrontar essas mentiras que foram construídas durante tanto tempo na nossa mente e trocá-las por verdades da palavra de Deus, porque isso que vai trazer para nós uma identidade em Deus. E esse poder que Deus concede a nós para sermos transformados, vem por onde? Vem pela palavra de Deus. Eu preciso estar cheio da verdade de Deus, para que eu possa ser transformado por Deus. E eu queria convidar você, eu sei que o pastor Mateus já orou por mim aqui, mas eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Colocasse a mão aí no teu coração e a gente pudesse agora entregar para Deus aquilo que a gente vai meditar aqui. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que eu tenho nessa manhã de ministrar aqui a tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor leve cativo todo o pensamento à obediência do Senhor na nossa vida nessa manhã.
que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, atentos à Tua voz, não os nossos ouvidos de carne simplesmente, mas os nossos ouvidos espirituais, Pai. Então nessa manhã aqui, Pai, nos abençoa, que o Teu Espírito Santo flua livremente aqui, Senhor, e traz para a gente, Pai, essa troca mesmo, das mentiras de Satanás, pelas Tuas verdades no nosso coração, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Queria só dar um recadinho aqui, o pessoal da comunicação me ajudem aqui, tá? Eu estou sem o countdown na tela, então eu não tenho como saber que hora é para terminar, né? Aleluia, glória a Deus. Posso pregar 3 horas aqui, estou sem o countdown. Então me avisem, por favor, alguém me dá uma sinalização quando estiver faltando 10 minutos para acabar, tá bom? Alguém da equipe aqui para me ajudar. Queria pensar um pouquinho no que a palavra de Deus fala sobre alguns processos na nossa vida de restauração. Eu gosto desse texto. Para mim, o maior discurso de Jesus da história do universo inteiro. Eu posso exagerar e posso dizer que é do universo inteiro, sim. Jesus, ele chama todos os seus discípulos, as pessoas que estão ali se aproximando dele, pede para que eles se assentem ali em volta dele. Jesus começa então a ensiná-los, dizendo, ele abre a boca, abre o cenário, abre a primeira fala do ministério de Jesus, ele abre tudo isso falando esse texto. E ele começa dizendo lá, quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se, seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse, felizes, ou na outra versão, essa aqui está a linguagem de hoje, na linguagem de ontem vai dizer, bem-aventurado, né? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Eu acho muito interessante esse primeiro discurso de Jesus, porque ele está trabalhando aqui, descortinando para nós todos os conflitos na área dos relacionamentos, seja com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Parece que não, né? Num primeiro momento a gente olha para esse texto e só pensa em alguém que quer ser feliz. Todos nós queremos ser felizes, mas aí Jesus começa a colocar a receita dele para que nós possamos ser felizes. E ele está trabalhando o seguinte, ó. Se existem pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, existem pessoas que não sabem que são espiritualmente pobres. E quando a pessoa ela não sabe que ela é espiritualmente pobre, provavelmente ela vai se tornar uma pessoa arrogante. E por conta disso mesmo, na hora que ela for se relacionar com alguém, a sua arrogância vai vir à tona. E ela vai sofrer. Por quê? Porque ela não começou a partir de um princípio da felicidade a partir de Jesus, ou daquilo que ele diz. E ele está dizendo, felizes são as pessoas que sabem. Eu sou espiritualmente pobre, esse é o primeiro passo, eu preciso reconhecer. Eu sou carente da graça de Deus o tempo todo. Mas Jesus está dizendo assim, se existem pessoas que sabem, existem também pessoas que não sabem. Quando ele está dizendo, felizes as pessoas que choram, porque tem pessoa que chora e tem pessoa que não chora de jeito nenhum. E se essa pessoa desse texto está chorando, a ponto do seu corpo, do seu organismo, passar por algo tão difícil, e como consequência ter as suas lágrimas lá escorrendo nos olhos, é porque alguma coisa está acontecendo com ela que a faz chorar. Ela está entrando nessa dimensão do sofrimento, dos relacionamentos. Se existe alguém lá que ele está falando, felizes as pessoas humildes, é porque não tem só pessoa humilde no mundo, ou tem pessoa só humilde no mundo. Bom, como diz um amigo meu, bom se fosse, né? Bom se fosse. Mas não tem pessoa só humilde no mundo. Se ele está dizendo assim, felizes as pessoas humildes, é porque os orgulhosos não são felizes. O que vai acontecer quando a gente começa a olhar para esses textos que Jesus está colocando para a gente aqui?
E descortinando aqui a questão dos relacionamentos humanos. Jesus está dizendo assim: nós temos conflitos. Você crê dessa forma? Quem aqui nunca sofreu? Levanta a mão. Nunca sofri nada na vida. Levanta a mão que nós vamos orar por você. Você vai ser arrebatado agora. Vai para o céu agora. Tá? Por quê? Porque todos nós sofremos. Aí você fala assim: vou lá na Conferência Luz, receber uma palavra de bênção lá, chega o pastor e fala assim: o sofrimento é inevitável. Olha que mensagem boa, né? Mas é verdade. O sofrimento é inevitável. O problema não é sofrer. O problema é o que a gente vai fazer com o sofrimento. E o Sermão da Montanha vai abrir para a gente exatamente isso, mostrando para a gente uma nova maneira de viver. O Sermão da Montanha é considerado como a cartilha do reino de Deus. Se você quer saber o que você precisa fazer para ser um súdito desse reino, você vai meditar lá em Mateus 5, 6 e 7. Jesus descortina tudo isso. E quanta coisa está no Sermão da Montanha, justamente na área de relacionamentos, justamente no nosso trato com o outro, justamente no nosso relacionamento com Deus também. E aí a gente olha para alguns textos que estão lá e a gente nem pensa e nem lembra que eles estão lá. Vou dar um exemplo: se alguém te obrigar a ir 1 milha, vai com ele 2. Onde é que está escrito isso? Sermão da Montanha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Perdoa as nossas, assim como, pega o assim como, né? Nós perdoamos. Onde está escrito isso? Sermão da Montanha. Se alguém te ferir uma face, você pega a tua mão e dá na cara dele, assim, né? Não, se alguém te ferir numa face, você vai lá e oferece a outra face. Onde é que está escrito isso? Sermão da Montanha. Onde é que está escrito os 2 fundamentos? A casa na rocha e a casa na areia? O Sermão da Montanha. O que Jesus está apresentando nesses textos para a gente? Verdades, para que nós possamos viver e ser felizes, não segundo a nossa felicidade, mas do jeito dele, porque do nosso jeito deu errado e vai continuar dando errado. Se você quer fazer do teu jeito, beleza. Só que assim, não vai dar certo. Deixa eu te falar, né? Aquela brincadeirinha, eu conto ou você conta? Não vai dar certo. Do teu jeito não dá certo. Jesus está levando a gente dentro do Sermão da Montanha a pensar um pouquinho em maturidade. Maturidade nos relacionamentos, maturidade para com Deus, maturidade para enxergar a vida como ela é. Eu gosto muito de uma parte de uma oração que a gente usa aqui no Celebrando Restauração, chamada Oração da Serenidade. Ela diz assim: recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem. É verdade. Jesus falou: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele estava aceitando as circunstâncias do mundo como elas eram, de fato. E aí a gente precisa, algumas coisas na vida, a gente precisa também ter essa maturidade para aceitar, como diz o começo da oração da serenidade: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, mas a coragem para mudar as coisas que eu posso, e a sabedoria para discernir entre as duas. Quais são as coisas que eu posso mudar e quais são as coisas que eu não posso mudar? Eu posso mudar a minha vida. E mudando a minha vida eu posso ter maturidade para entender as relações e para entender que nesse atritar com outras pessoas, conflitos vão surgir, mas que Jesus nos chama para uma vida de maturidade. Maturidade. E eu gosto dessa frase aqui que está lá num livro, vou citar livros aqui, tá? Fica como indicação aí para você também. Espiritualidade emocionalmente saudável. Eu gosto dessa frase do Peter Scazzero. Ele diz o seguinte: sem maturidade emocional não há maturidade espiritual. Sem maturidade emocional, tem maturidade espiritual? Não tem. Vai dizer: puxa, não sei se eu concordo com essa frase. Eu concordo, tá? Pensa lá em Elias, depois que ele tem aquele embate com os profetas de Baal e tal, e depois Jezabel vem para ele e fala assim: cara, até amanhã eu vou acabar com a tua vida. Está lá no texto bíblico. Deu 24 horas para Elias. O que Elias fez? Ficou lá? Não, Elias deu no pé, foi embora. E aí, quando ele está dentro da caverna lá, ele pede para Deus a própria morte. Eu quero morrer, eu não aguento mais. A
maturidade emocional que Elias não teve naquele momento, interferiu inclusive na sua maturidade espiritual, na sua relação com o próprio Deus. O que Jesus quer trazer para a gente? Maturidade emocional e maturidade espiritual para a gente lidar com as situações da vida, tanto aquelas que estão acontecendo no presente, como aquelas que vão acontecer no futuro, mas todas aquelas que já aconteceram em algum ponto da nossa vida e do nosso passado. E aí eu vou citar outro livro, que está aqui, falhou aqui o meu negocinho aqui. Vamos lá, né? Vamos ver se funciona agora. Vai, filhão. Foi. Funcionou. O que é restauração? A gente fala tanto em restauração, né? O que é restauração? Você precisa ser restaurado por Deus, você precisa de restauração. Ok. Né? Parece aquela historinha do menino que vai para a escola, né? A avó vai buscar na escola, fala assim: o que você aprendeu na escola hoje? Eu aprendi que eu não posso falar com o desconhecido. Legal, meu filho. O que mais você aprendeu? Eu aprendi que eu não posso entrar no carro de um desconhecido. Legal, que legal, meu netinho, que você aprendeu isso. O menino olha para a avó e fala assim: o que é um desconhecido? Eu não sei o que é um desconhecido. O que é um desconhecido? A gente fala tanto em restauração. O que é restauração? O que é esse negócio de restauração, né? E eu gosto da definição do pastor David Cornfield. Aliás, eu quero honrar aqui pessoas que influenciaram a minha vida para eu aprender tudo isso que eu estou colocando aqui, né? Eu vi o pastor Manfred por aí agora há pouco. Está aí o pastor? Está aí? Levanta a mão se estiver. Está lá. O pastor Manfred, aprendi muito com ele. Pastor Elizabeth, pastor Ricardo Agreste. Esse homem aqui, David Cornfield, me ensinou muita coisa. Sabe por que a gente tem que honrar e citar todas as fontes aqui? O Willie Torres, a minha visão também sobre o assunto. Tudo isso está sendo construído em cima desses caras que eu aprendi um pouquinho com eles, né? Porque uma pessoa sem influência é muito chata, queridos. Uma pessoa que não se deixa influenciar por ninguém, ela é muito chata. Uma pessoa sem alguém que a discipulou, ela é mais chata, mais insossa que uma colherada de areia na boca, né? Ela é chata, porque ela não se deixa influenciar por ninguém. Eu olho para tudo isso que eu aprendi e tento colocar, absorver para a minha vida e passar também para as pessoas. David, ele vai dizer o seguinte, restauração é a santificação da alma ferida. Eu gosto exatamente desse ponto. Ele já começa dizendo assim: tem um processo bíblico na nossa vida chamado santificação. Esse processo vem e vai continuar até o nosso dia final, até o fim da nossa vida. Só que, pensando em restauração, eu vou trabalhar o seguinte, que é a santificação, mas de uma alma que foi machucada, de uma alma que foi ferida. E ele começa: restauração e santificação da alma ferida por meio de reconhecer as nossas feridas, defesas e responsabilidades. E como eu gosto desse trecho aqui, tem mais trecho ali, tá? Como eu gosto dele. Porque para eu passar pelo processo de restauração, eu preciso olhar um pouquinho para o meu passado, para aquilo que aconteceu na minha vida. Porque aquilo que você é hoje é o eco, a reverberação de tudo aquilo que aconteceu no seu passado. O passado explica por que você está aqui. O passado explica como você reage e por que você reage exatamente da forma como você reage. Só que o problema que a gente muitas vezes tem na nossa vida é que as feridas existem, mas a gente tenta negar as feridas, ou colocar ela em algum lugar da nossa vida para dizer assim: o tempo vai curar. Já ouviu isso? O tempo cura todas as coisas. Já ouviu isso em algum lugar? Eu já. Essa frase é mentirosa. O tempo não cura nada se a gente não tratar a ferida. Ferida que não é tratada inflama, infecciona, fica pior, vai encher de pus essa ferida lá. E é isso que muitas vezes a gente faz com a ferida. Deixa ela aí quietinha, não vou tocar, está doendo, está sangrando, vai infeccionar e eu não vou lidar com ela. Esse é o grande problema que muitas pessoas fazem. E o pior, não trata a ferida e coloca em volta da ferida uma defesa. E para muitas pessoas a melhor defesa é o
ataque. Já viu quando alguém toca na sua ferida? Lembra lá quando você machucava e era pequeno, quando a mãe colocava mercúrio, né? Porque mertiolate não podia, mertiolate ardia. Hoje mertiolate nem arde mais, né? Os tempos são outros, né? A mãe ia lá e tacava mercúrio lá no joelhão, né? E quando a mãe tocava na ferida, automaticamente a gente fazia assim, né? Tipo, pá, na mão da mãe, assim, para tirar. Porque dói. Tocar na ferida dói. Então muita gente, com as feridas que teve no decorrer da sua vida, vai criar uma cerca em volta dela para ninguém tocar na ferida. E ai de alguém se tocar na ferida dele. A pessoa vai tocar e ela vai bater. Então pense lá que muita gente irada tem uma criança emocional dentro dele que nunca tratou as suas feridas. Muita gente com medo tem uma criança emocional dentro dela, num corpo de adulto, gritando e clamando por socorro, porque nunca tratou as suas feridas. E a gente vai construindo defesas para tentar lidar com a dor, mas essa defesa vai fazer a gente responsável agora. Por isso que ele está dizendo, reconhecer as nossas feridas, defesas e responsabilidades. É a partir do momento que eu não trato a ferida, que a melhor defesa é o ataque, eu vou dizer assim, olha, eu nunca mais vou deixar com que essa pessoa me trate novamente desse jeito. Já ouviu isso? Eu já, bastante. Porque é o que a ferida está falando. Você sabia que a ferida ganha uma boquinha? A ferida ganha uma boquinha e começa a conversar com a gente. Começa a falar para a gente aquilo que a gente tem que fazer. Não conta para ninguém, não fala para ninguém. Olha o que vão pensar de você, que vão pensar dessa dor aí que você carrega na alma há tanto tempo. O que vão pensar? E a ferida começa a ditar para você aquilo que você tem que fazer e ser. E aí você começa a fazer alguns acordos com essa ferida para dizer assim, nunca mais vou deixar que aquela pessoa me trate dessa forma. Daí quando alguém vai sinalizar alguma coisa parecida, você já bate. E aí o ciclo da ferida continua, porque você se torna responsável agora pelos seus atos diante da ferida. Você foi ferido, não tratou, e agora você fere outras pessoas. Nesse processo de restauração eu preciso reconhecer a ferida, preciso reconhecer a defesa, e eu preciso reconhecer a minha responsabilidade. Segunda parte dele vai dizer assim, experimentar Jesus levando sobre si as nossas feridas. Receber o perdão e a libertação de Deus e transmitir o mesmo para os outros, principalmente através de um negócio chamado perdão. Vou colocar lá de novo porque eu dei um destaque aqui para alma ferida. O perdão. Tem gente que fala assim, não pastor, eu vou até ali o terceiro ponto, receber o perdão e a libertação de Deus, tá beleza, ok. Mas transmitir esse negócio para outras pessoas, inclusive para aqueles que me ofenderam, que me machucaram, que bateram. Ah não, aí fica difícil. Eu vou só ali até o terceiro ponto, que está bom demais já, né? Mas o processo de restauração inclui, inclusive, amar os nossos inimigos. Onde está escrito isso? No Sermão da Montanha. Ame o vosso inimigo. Deixa eu perguntar, você gosta do seu inimigo? Você não gosta. Você não gosta de muita coisa que aconteceu na sua vida. Mas está mandando você gostar. Vai além do gostar. Vai além da obrigação. É por isso mesmo que Jesus está dizendo assim, se alguém te obriga a ir 1 milha, vai com ele 2. A lei da voluntariedade e do amor para transmitir aquilo que a gente recebeu de cura para outras pessoas. Agora, se a gente não tem cura, a gente não tem saúde para transmitir. Se a gente não tem cura nas nossas feridas, a gente não tem saúde de Deus para transmitir para outras pessoas. O John Eldredge, um escritor, ele diz o seguinte, não tem cura se não tem ferida. Eu gosto muito dessa frase. Porque ele está dizendo assim, enquanto você não admitir que existem feridas na sua vida, esse é o primeiro passo, não tem cura. Por quê? Porque você não tem ferida. Você mesmo não admitiu a ferida. Deus sabe que existe uma ferida na sua vida. Mas enquanto você não admite, como é que Deus vai curar? Sem ferida não tem cura. E eu gosto de pensar lá no Éden. E muitas vezes o que acontece com a gente é isso aqui, ó. A gente quer viver tudo aquilo que a gente falou até agora. A gente quer viver restauração de Deus para nós. A gente quer viver coisas que o Senhor tem para a nossa vida.
mas a gente não consegue viver. Tudo isso que eu estou falando aqui, todos esses conceitos que eu trouxe, provavelmente você já ouviu aqui o pastor Pascoal pregando nos domingos aqui. Está no nosso subconsciente aqui, evangeliquez, nosso subconsciente crentez, está aqui na nossa cabeça, a gente sabe o que é, e a gente sabe que pode acontecer, mas muitas vezes a gente fica igual esse ratinho aqui, ali naquela rodinha. A gente faz muito esforço, a gente soa a camisa, a gente tenta, a gente vai, a gente se esforça, a gente vai com toda a força que a gente tem, mas a gente não sai do lugar. Sai do lugar. A rodinha ali exemplifica isso. Muito movimento, mas tem deslocamento? Nenhum. Não vai para lugar nenhum. Essa pessoa vai do lugar nenhum rumo ao nada. É assim que ela vive. Ela fica neutralizada. E por que essas coisas acontecem na nossa vida? Será que a palavra de Deus ela não é verdadeira o suficiente para dominar a nossa vida e nos libertar desses conceitos que a gente vem trazendo no decorrer da vida? Eu acho que não. Eu acho que existe um problema aí. Quando a gente olha para as promessas, olha para essa promessa aqui. Mas em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Esse texto é verdade ou é mentira? E por que a gente não vive? Em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Olha o outro texto, 1 Coríntios 15, 57. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória ele está falando? Não é uma vitória financeira, não é disso que eu estou falando. Estou falando de viver uma vida na plenitude de Deus, na abundância de Deus, reconhecendo sim as nossas limitações, mas vivendo de acordo com o que Deus quer e experimentando vida abundante. 1 Coríntios 15, 57. Tem mais promessa? Tem. Olha lá, Romanos 8, 31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Todas as promessas de Deus para a nossa vida. E uma promessa que eu gosto muito, que está lá em Mateus 11, 28. Venham a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. E eu lhes darei o quê? Descanso. Por que a tua vida está tão entulhada? Por que a tua vida está tão pesada? Por que parece que você tem uma tonelada nas suas costas? E eu te pergunto, diante desse texto aqui, então você olha para a sua vida e vai dizer assim: Jesus é mentiroso, então Jesus mentiu. Jesus está brincando com a gente. Nessa semana, numa das aulas aqui, eu citei uma frase lá do filme Advogado do Diabo. Lembra? Tinha uma parte lá que ele fala assim: Deus é um grande brincalhão. Ele diz assim: olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove, mas não engula. Deus está brincando com a gente. Daí a gente vai olhar para todas as feridas que aconteceram na nossa vida e vai dizer assim: Deus está brincando, eu não tenho descanso, eu não tenho alívio, minha vida está sobrecarregada, pesada. E aí a gente se pergunta: Jesus mentiu? Foi Jesus que mentiu? Por que a gente não experimenta isso na nossa vida? O problema não é que a palavra de Deus é mentirosa, não é Jesus que mentiu. Mas a gente precisa se perguntar: em quais mentiras eu continuo acreditando? Quais são as mentiras que você continua acreditando sobre a sua vida? Que mentiras são essas? E aqui a gente vai entrar lá no Éden, como eu falei. Lá no Éden tudo era perfeito, era assim, plano original de Deus, né? O mundo bonito, perfeito, como ele era lá no começo. Deus pega a chave da Ferrari e fala assim para o homem: Toy, pega aí. Bonito, né? Bonito, tudo aquilo que eu criei. Então vai lá e domina sobre essas coisas. Te dou a chave da Ferrari aí para você dirigir. Vai lá, dirija, né?
Tem gente que acredita que o mundo, e exemplificando aqui com a Ferrari, foi criado do nada, né? Haja imaginação. Então foi uma explosão numa metalúrgica que os bombeiros foram apagar o fogo, entraram lá e tinha uma Ferrari prontinha lá na fábrica. Tem muita gente que acredita nisso. Tá? Como é que um negócio desse, pensado, planejado, vai sair do nada? Não tem como, nem o mundo e nem o universo. O plano original de Deus. Deus vai lá e dá a chave da Ferrari na mão do homem. Fala assim, vai lá, domine, faça. E aí o que o homem fez com tudo isso que Deus deu para ele? Ele pega a chave lá da sua Ferrari, começa a pilotar, e aí acontece algo muito terrível na vida dele, que é a queda. Que dó, né? Primeira coisa que a gente vê, né, quando olha assim, a Ferrari no poste. Que dó. Mas aí vem a queda. O plano original de Deus foi deturpado. Algo começou a acontecer no coração de todos os seres humanos que agora nascem com algo dentro dele que desde o nascimento já precisa ser tratado. Se chama pecado. E aí o pecado, ou a consequência do pecado na nossa vida, nas nossas relações, e é para isso que Jesus veio, para resolver o problema do pecado, ele começa a se transformar numa grande ferida para nós. Qual que é a maior ferida da humanidade? O pecado. Qual que é a maior situação que nós precisamos tratar na nossa vida? O pecado. E aí eu olho para essas feridas e eu posso colocá-las também na dimensão de tudo isso que a gente vê as pessoas fazendo umas com as outras. A maior ferida é o pecado, sim. A maior ferida agora é a maneira que eu trato as coisas dentro dos meus relacionamentos e que muitas vezes vão trazer para a vida das pessoas traumas. Muitas vezes pessoas que vão sofrer o abuso, que vão sofrer o bullying, que vão sofrer ali os rótulos que as pessoas tentam colocar sobre nós, que vão sofrer em muitas situações a própria rejeição, a ausência de um dos pais ou até os seus próprios pecados cometidos. Tudo isso aqui é consequência da ferida maior, que se chama pecado. E a gente começa a perceber nessa dinâmica da vida que as pessoas não resolvem o maior problema de todos, que é o pecado, e em consequência do pecado, coisas, situações acontecem a tal ponto de impactarem a nossa vida tão profundamente que a gente acha que a partir de agora as coisas são exatamente como as pessoas nos falaram, principalmente lá na nossa infância. Pessoas que deveriam, por exemplo, nutrir e proteger você, mas que na tentativa de proteger acabaram machucando. Pessoas que precisavam em determinado momento da sua vida manifestar lealdade, serem verdadeiros, mas eles não manifestaram lealdade, eles traíram, eles machucaram. Quantas situações da vida eu ouço aqui, dentro do meu gabinete ali, na minha sala, nas centenas de atendimentos que a gente faz anualmente, centenas, é isso mesmo, centenas de atendimentos. Eu começo a ver a pessoa ali olhando para aquilo que de alguma forma ela já resolveu dentro da sua alma, que é Jesus como Salvador da sua vida, mas aquilo que foi plantado através do pecado, inclusive por outras pessoas, continuam dominando a vida dela, dominando a existência dela, dominando o jeito dela de ser, e ela acreditou. Por conta daquilo que aconteceu, ela acabou acreditando em mentiras que foram passadas em consequência de pecados, muitas vezes das outras pessoas. Vou citar o meu exemplo aqui, tá? Não é vergonha nenhuma para mim falar sobre isso. Celebrando, a gente aprende a abrir o coração. Então eu vou abrir o coração aqui um pouquinho, tá bom? A gente ministra com a vida. Dentro do ciclo da derrota acontece o seguinte, ó. Fato, aconteceu lá na minha vida, a separação dos meus pais. Aconteceu.
Tem como eu negar isso? Não tem, os dois estão separados, estão em casa separados. Se separaram quando eu tinha 2 aninhos de idade. 2 aninhos de idade. Aquilo que aconteceu diante dos meus olhos era verdade. Eu tive que começar a enxergar que aquilo que aconteceu era verdade. Só que o problema é que diante do fato e da verdade que ele apresenta, nesse momento, Satanás se aproveita para lançar, junto com algo que aconteceu de verdade, ele lança uma mentira. Então, cada ferida que a gente passa na nossa vida, muitas vezes ela vai trazer embutidas dentro de si mentiras que a gente vai ter que lidar. Ok? Aconteceu, separação do meu pai aconteceu, da minha mãe, fato, verdade. Só que aí vem uma mentira. Quando os meus pais se separaram, desde lá de criança eu comecei a pensar o seguinte: você foi culpado. Sabe quem foi culpado pela separação dos pais? Você foi culpado pela separação dos seus pais. Sabe o que acontece com você? A sua existência incomoda a vida das pessoas. O fato de você existir já incomoda. Então meus pais lidaram comigo de uma forma muito boa, foram os melhores pais que eles conseguiram ser, porque não existe pai e mãe perfeito, existe pai e mãe que erram menos, né? Mas eles foram os melhores pais que eles conseguiram ser, que eles tentaram ser, mas mesmo assim, diante de tudo aquilo que eles fizeram, eles erraram. Qual que era a verdade, né, que tinha acontecido? A separação deles. Qual que é a mentira que foi embutida? Sua existência incomoda. Você não deveria estar aqui. A culpa é sua. Seus pais brigam tanto, é justamente por causa de você. Junto com todas essas coisas, vieram alguns abusos que eu sofri na minha vida. E aí junta o abuso e junta a separação e dá um combo de Satanás assim perfeito para escravizar a vida de uma pessoa para sempre. E aí dentro dos acordos, cada um fato, uma verdade, vem embutida uma mentira e a gente começa a fazer o acordo com a mentira. A gente faz um acordo com a mentira. Que a gente começa a viver a partir daquilo que foi implantado em nós. E eu comecei a viver da seguinte forma: os acordos. Então se você incomoda, viva sem incomodar ninguém. Seja perfeito em tudo e nunca erre. Seja perfeito. Não incomode o menos possível. Se você conseguir, passe batido, que ninguém te veja. Ninguém pode nem te ver onde você está. Seja invisível. Faça tudo perfeito para não incomodar ninguém. Agora, eu tive que quebrar esse ciclo em um determinado momento da minha vida. Tive que olhar para aquilo que era a verdade de Deus na minha vida, na minha alma e dizer: chega. Como é que eu quebro este ciclo? Como é que eu posso quebrar esse ciclo? Pensando aqui que eu tenho que inverter, trocar as mentiras de Satanás pelas verdades de Deus. E eu queria fazer uma ilustração aqui com algumas pessoas. Esse é o outro livro que eu indico. Inclusive o pastor Mateus falou assim: que livro você indica para a tua ministração? Esse aqui, tá? O resto do evangelho. Quando parte do evangelho não é pregado. E eu vou fazer uma ilustração que eu vou precisar de pessoas aqui. Com 2 eu já combinei, mas com outras 2 eu ainda não combinei. Então eu vou chamar o Felipe e a Dani para vir aqui na frente, mas eu estou vendo algumas pessoas do Celebrando aqui. E tem uma que já participou comigo dessa mesma ilustração. Está lá a Priscila Dídimo. Pri, venha por favor, tá bom? E eu estou vendo aqui também a Vivi. Vivi, você pode vir? Vem aqui na frente voluntário. Não é para falar nada, tá? É só para ficar paradinha mesmo. Não se preocupe que vocês não vão falar nada, né? É só para eu usar aqui como ilustração, né? Uma salva de palmas aí para os nossos voluntários, né? Para ilustrar um pouco daquilo que acontece na nossa vida. Felipão, vem aqui comigo, vem para cá, assim, né? Fica aqui do ladinho, a Dani vem aqui do ladinho também dele. Peguei um casal de propósito, já vai entender. Então eu vou colocar a Dani assim, de ladinho, e o Felipe aqui, do ladinho dela, assim.
A Vivi vai vir aqui, vai ficar de frente para a Dani, aqui ó, isso, de frente para a Dani. E a Pri, que já sabe como a história funciona, ela vai ficar viradinha para cá, para fora, para o outro lado, Pri. Isso. Todo mundo concorda que a gente é mais do que um rostinho bonito, né? Que a gente não é só corpo, ok? A gente é corpo, fala aí comigo, alma e espírito, ok? Você concorda com isso? Sim? 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Então você está olhando aqui e está pensando assim: pastor Sombrio é tricotômico, ele não é dicotômico. Não vou entrar nessas polêmicas, gente, tá? Não vou entrar nessa polêmica. Aqui a gente está sendo tricotômico para explicar algo que acontece na nossa vida e na nossa alma. Lá no Éden, aqui essa representação dessas três mulheres é uma só, Eva. E eu vou fazer o papel aqui de Satanás, olha só, né? Fazer um papel sombrio aqui de Satanás. E o Felipe vai fazer o papel de Deus. Olha só, Felipe, né? Escolher um cara grande assim, né? Fazer o papel de Deus, né? O que aconteceu lá no Éden, você lembra? O que aconteceu no Éden? Deus coloca o homem e a mulher lá para dizer assim: olha, vocês podem usufruir de tudo isso aqui. Vocês são minha imagem e a minha semelhança. Vocês já são isso. Vocês são a minha imagem e a minha semelhança. Mas tem um lugarzinho aqui, ó. Tem uma árvore ali que se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali vocês não tocam e não comam daquele fruto. E aí vem a serpente e começa então a conversar com a Eva. Para dizer assim: olha, tá vendo aquele fruto lá? É bonito, né? É bonito sim, mas Deus falou que eu não posso tocar. Não posso comer daquele fruto lá. Por que você não pode tocar naquele fruto lá? Não, porque o dia em que eu tocar, eu vou morrer. Deus falou isso. Certamente morrereis. E aí a serpente começa a inverter uma verdade de Deus numa mentira. E ele começa a dizer o seguinte: olha, não, você não entendeu o negócio. Certamente não morrerás. Está assim no texto bíblico. Certamente não morrerás. Porque Deus sabe que o dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai ser o quê? Vai ser como Deus. Olha que mentira. Porque na realidade eles já eram imagem e semelhança de Deus. É mais ou menos assim o que o Satanás está dizendo para eles. A serpente está dizendo para eles: vai lá, faz o seguinte, prova para mim que você é a imagem e semelhança de Deus. Prova para mim que você é capaz, que você é isso mesmo. Na realidade eles precisavam provar alguma coisa? Não precisavam provar nada para o diabo. Em que dimensão do ser humano a serpente está conversando aqui com Eva? Está conversando com o corpo, através dos sentidos, obviamente, mas não está conversando com o espírito. Está conversando com quem? Com a alma. A Bíblia vai colocar a alma como a psique, nosso pensamento, a sede das nossas emoções, da vontade, né? Do livre-arbítrio, das sensações. Essa sede, essa agência moral que o ser humano tem dentro dele. A alma humana. Com quem que ela está conversando aqui? Está conversando com o espírito? Está conversando com o corpo? Não, está conversando com a alma. E está trocando uma ideia ali, tentando convencer o pensamento de Eva, que é interessante sim, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Eva começa a ficar mexida com aquilo. Só que acontece um negócio lá no Éden muito especial. Pode abraçar, Dani e Felipe. O próprio Deus falava no espírito de Eva, que ela era o quê? Imagem e semelhança. Ela tinha essa fonte diretamente do alto. E a alma dela estava literalmente espelhada com o seu espírito. E aí, aquilo que Deus falava dentro do espírito era o que a alma entendia e o corpo fazia. Era assim que funcionava. Quando a Eva come da árvore do conhecimento do bem e do mal, que tudo isso acontece, há um rompimento aqui. Rompe. Não que Deus saia de perto, né? Mas
essa dimensão do ser humano começa a ficar mais distante por conta do pecado. E aí a alma, ao invés de ela andar espelhada com o Espírito, ela não tem mais uma fonte que fale com ela através do Espírito para que ela realmente ande espelhada com essa verdade e haja de acordo com essa verdade. O que ela faz? Ela vira para fora. E a partir de agora ela dá as costas para o Espírito. Dá as costas para o Espírito. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos como se fôssemos mortos nas nossas ofensas e pecados. Era como se o nosso espírito estivesse morto, estivesse dormindo lá dentro de nós, estivesse paradinho, quietinho. Agora eu não tenho mais a fonte, a conexão com Deus para dizer quem eu sou. A minha alma vira para fora, e agora tudo aquilo que é externo, vai tentar me definir. Essa pessoa aqui não tem mais Deus falando com ela. Tudo aquilo que falarem de fora para dentro dela, ela vai acreditar. E agora o ser humano andando dessa forma, ele vai tentar se afirmar na terra por aquilo que ele faz ou por aquilo que as outras pessoas dizem que ele é. E aí na dimensão do pecado em que todas as almas começaram a andar dessa forma, tudo que eu falar aqui fora que vai ser compreendido através dos sentidos, da audição, do olfato, do paladar, do tato, todas as minhas experiências externas é que vão tentar agora me definir. Só que aí tudo que eu ouço aqui de fora vai machucar a minha alma. Eu começo a pensar assim: puxa, você não presta. Às vezes ninguém falou isso para você, mas o fato, a verdade que aconteceu, traz embutida junto com ela uma mentira, e a gente começa a fazer acordos com essa mentira. Lembra do ciclo da derrota? Eu começo a dizer: você não presta, você não vale nada. Sentimentos aqui na nossa alma de desvalor, de desamparo, de desamor, começam a encalacrar na nossa alma, e essa alma vai definhando, literalmente vai se machucando, se ferindo dentro desse processo. E aí a gente começa agora a ser definido por tudo que está externo, porque não tem mais uma fonte interna junto com Deus para dizer quem a gente de fato é. Isso aqui acontece lá no Éden, mas acontece com todos nós. Foi a mesma estratégia que o diabo usou com Jesus. Jesus está lá, ele é o Filho de Deus perfeito, essa relação está igual no Éden, porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o segundo Adão, não é verdade? Ele nasce sem pecado agora. Essa reconstrução aqui foi feita através de Jesus, mas o diabo ainda não entendeu essa dimensão. E ele vai lá para Jesus e fala assim: ei, se tu és o Filho de Deus, trabalha em quê? Na identidade de Jesus. Na identidade. Prova para mim que você é o Filho de Deus. Vai lá, prova para mim que você é o Filho de Deus. Regaça as mangas aí, Jesus. Transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele começa a conversar ali com os pensamentos, com a alma de Jesus, só que ele não sabe que essa dimensão aqui, ou não compreende ainda que está reconstruída. Ele vai tentar Jesus. E ele lança uma tentação no corpo, porque ele não sabe bem como o negócio está acontecendo. Você está com fome, transforma as pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, se joga daqui para baixo, um desafio mental para você. Jesus cita a palavra. O diabo cita a palavra para o próprio Jesus. Salmo 91. Assim, pode se jogar daqui para baixo, pode jogar, vai lá. Os anjos não vão te sustentar, não é uma verdade? Pensa aí comigo, não é isso que está escrito? É isso que está escrito, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, se você me adorar, qual dimensão? No Espírito. A gente adora como? No Espírito. Se você me adorar, eu vou te dar tudo isso que você está vendo eu vou te dar. Uma tentação no Espírito, uma na alma, uma no corpo. E Jesus vem como o segundo Adão para restituir a nossa posição de filhos amados de Deus. Você concorda com isso? Você pode dar um amém por isso? Olha o que acontece. Jesus faz o plano dele, o próprio Deus Pai faz o plano dele. Ele não fica roendo unha quando Eva cai lá pensando o que ele vai fazer agora. Ele já tinha um plano. E ele vem e restaura todas as coisas através de Jesus. E a partir do momento que essa pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador da alma dela, o Espírito Santo passa a morar com ela. Pode abraçar, Felipe. Aproveita agora, Felipe, a sua esposa, né? O Espírito Santo passa a morar com ela. E essa alma machucada que precisa de restauração,
começa a fazer um novo movimento, que é virar de novo para o seu espírito. E aí, tendo esse relacionamento restaurado, Romanos 7 vai dizer que o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos o quê? Filhos amados de Deus. Eu começo a entender essa dinâmica, esse processo na minha vida. Qual que é o grande conflito que a gente lida? Querer fazer isso aqui toda hora. Vai lá, vir para cá. A gente quer virar para cá. E aí o Espírito Santo fala assim: ei, eu estou aqui. Você é filho amado de Deus, filha amada de Deus. A Bíblia vai dizer assim que o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Onde é que está a dimensão da carne aqui? Tem duas naturezas dentro de você, que ser confuso, né? Que é o ser humano agora, depois que aceitou Jesus, né? Tem uma natureza só, aquela que Deus te deu. Só que essa natureza humana que existe dentro de nós se acostumou a viver no pecado. E a palavra de Deus vai dizer, por exemplo, com relação à batalha do Espírito contra a carne. O que é a carne? Mais do que a natureza humana pecaminosa, propensão natural do ser humano de pecar, é a maneira como o pecado nos ensinou a viver. O pecado ensinou a gente a viver dessa forma, a pensar desse jeito, a viver desse jeito. Aqui no Espírito eu posso assumir desde já uma verdade de quem eu sou. Sou filho amado de Deus. Aqui no Espírito a palavra diz que eu sou santo. Fala assim, mas eu estou pecando ainda? Como é que eu sou santo? Que história é essa que eu sou santo? Porque o Espírito está pronto, mas a alma precisa de restauração para mudar o seu jeito de pensar, e em conformidade com aquilo que o Espírito testifica na alma dela, o corpo vai reagir e andar conforme aquilo que Deus quer. Onde é que está o nosso grande problema aqui? A gente precisa se apropriar das verdades que já estão na nossa vida, dentro do nosso espírito, que Jesus já testificou com a gente, e fazer que a nossa maneira, com que a nossa maneira de pensar seja transformada pelo Espírito Santo de Deus, para dizer assim: eu sei quem você é, você não precisa provar absolutamente nada para ninguém. Não viva mais de acordo com os seus traumas, com as suas feridas, com aquilo que aconteceu. Não, chega! Comece a viver uma vida espelhada literalmente com o Espírito Santo de Deus. E Ele vai ministrar sobre você para dizer no seu espírito as verdades de Deus, a sua alma ser impactada e o seu corpo reagir de igual forma. Isso é processo de restauração. Quem precisa de restauração aqui? A alma está machucada. Todos nós precisamos de restauração. Porque em algum momento nós fomos feridos, machucados, e muitas vezes a nossa alma definhou com as coisas que aconteceram. Agora eu quero dizer para você assim: você não foi culpado pelas coisas que aconteceram na sua vida. Você não foi culpado. Você não foi culpado pelo trauma, você não foi culpado pelo abuso, você não foi culpado pelo bullying, você não foi culpado pela rejeição. Você não é culpado. Você pode repetir para você mesmo? Feche seus olhos aí, levanta tua mão e fala assim: eu não sou culpado. Fala bem alto. Eu não sou culpado. Você pode dizer uma outra frase: eu não sou responsável. Você não é responsável. Glória a Deus, porque essa verdade me libertou e liberta. Eu não fui responsável pelos meus abusos, os abusos que eu sofri. Eu não sou responsável pelos traumas que eu passei. Você não é culpado. Você não é responsável. Mas agora surge uma questão. Você não é responsável pelo que as pessoas fizeram com você, mas você é responsável pelo que você vai fazer com o que as pessoas fizeram com você. Você é responsável. Como é que você quer viver? Como é que você quer continuar vivendo? Você quer continuar vivendo com a tua alma aqui espelhada lá para o lado de fora, deixando que as coisas, as circunstâncias, as pessoas definam quem você é? Você vai continuar acreditando nas mentiras do inimigo que foram plantadas na sua alma, em decorrência das feridas, dos traumas, dos maus tratos, dos abusos? Você vai continuar acreditando nisso? A gente veio aqui nessa conferência para dizer que Jesus nos liberta inclusive das sutilezas de Satanás na nossa alma, porque ele só tem um gatilho, querido.
E a escolha é tua para continuar vivendo nesse gatilho ou não. No momento em que ele é identificado, você pode levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Esse é um processo de restauração para dizer assim: chega. Quando as tuas feridas começarem a dizer para você: você não presta, você não vale nada, você vai olhar para aquilo que o Espírito Santo ministra no seu espírito, na sua alma, dizendo: eu sei quem eu sou filho amado de Deus. Amém? Uma salva de palmas aqui para os nossos voluntários. Obrigado. Você vai viver como filho amado de Deus. Filhos e filhas amados de Deus. E a gente começa a trocar então as mentiras do inimigo pelas verdades de Deus. Por quê? Porque receber o amor de Deus muda tudo. Receber o amor de Deus muda tudo. Olha o que a palavra de Deus vai dizer lá em Gálatas 3:26. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Eu vi muita gente aqui ontem no palco recebendo Jesus como Salvador da sua alma. E a partir do momento que você recebe Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, deixa eu dizer, aconteceu um milagre tremendo na sua vida. A partir de agora você é filho amado de Deus. Você vai viver de acordo com aquilo que Ele te diz, e não mais de acordo com o que as feridas te dizem. Receber o amor de Deus muda tudo. E o Sinclair Ferguson, ele diz uma frase tremenda: a ideia de que somos filhos de Deus, filhos e filhas do próprio Deus, é a mola propulsora da vida cristã. A nossa condição de filhos de Deus é o ápice da criação e o objetivo da redenção. É isso que Deus quer fazer com a gente. Parece bobinho chegar aqui na frente e dizer: oi, eu sou Alexandre. E vocês respondem: oi, Alexandre, eu sou filho amado de Deus. Já vi pessoas dizendo isso dentro do próprio Celebrando. Parece um bando de maluco falando essas coisas. Eu estou verbalizando uma verdade de Deus para a minha vida. E a mola propulsora da vida cristã é entender essa verdade fenomenal que Deus veio trazer na nossa vida. Eu sou um filho amado de Deus. Eu não preciso mais viver de acordo com o que as feridas me dizem. Eu não preciso mais viver de acordo com o que os traumas me dizem. Mas Deus veio através de tudo isso trazer para a gente uma nova identidade em Deus. Você não é mais o seu trauma. Você não é mais o seu abuso, você não é mais essa ferida, você não é mais isso que o inimigo muitas vezes tem na mão, para trabalhar um processo dentro da tua alma, para te levar ao abatimento e à prostração. Não, você tem uma nova identidade em Deus, em Jesus. Ele vai dizer o seguinte, lá em Gálatas 3:27, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Ele está dizendo assim: Deus te deu tanta coisa, Deus te deu tanto amor, que agora é possível que você pegue uma roupa e coloque sobre a sua vida. Qual roupa? Cristo. Você está revestido do próprio Cristo. E aí dentro da verdade que eu preciso entender é saber que Jesus me aceita. Ele me aceita. Ele me aceita do jeito que eu sou, mas Ele se recusa a deixar do mesmo jeito. Ele me aceita com os meus traumas, com as minhas feridas. Ele me aceita com os meus pecados. E Ele vai começar a trabalhar um propósito, algo dentro da minha alma para não me deixar mais do mesmo jeito. Mas Ele me aceita. Em todas as situações, em qualquer circunstância, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Ele te amar menos. Ele te ama porque você é filho amado de Deus. Saber que Ele te deu capacidade para vencer. Capacidade para vencer. A gente fica aqui falando muitas vezes, né? Que a gente é tanta coisa, acreditando nas mentiras, mas Deus deu para a gente capacidade para vencer. E aqui uma promessa que eu falei lá no começo se revela agora. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Não é mentira, é verdade. A gente tem que começar a confrontar as crenças
que foram colocadas na nossa vida em decorrência das feridas e substituir elas pelas verdades de Deus. Isso aqui é um ciclo de algo que a psicologia traz, chamado ciclo das crenças. Uma linha da psicologia chamada TCC, não é trabalho de conclusão de curso, né? É terapia cognitiva comportamental. A gente não está falando aqui de uma linha que você precisa assumir, nem que você precisa fazer terapia, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo assim, esse ciclo ajuda muito a gente a entender alguns pensamentos e coisas que vão na nossa alma, e a gente pode olhar para aquilo que os seres humanos criaram, mas rechear tudo isso com a palavra de Deus. Não é a TCC que tem que dizer o que a Bíblia é. É a gente lendo a Bíblia para julgar o que a terapia cognitiva comportamental é. E se existem ferramentas boas para a gente lidar, eu vou olhar para isso, vou examinar tudo, reter o que é bom, mas entendendo que isso pode me ajudar, inclusive a trocar as mentiras de Satanás pelas verdades de Deus. Porque a gente tem as origens das nossas crenças. Elas vêm de um ambiente familiar, muitas vezes, que é disfuncional. Ela vem do mundo externo, o mundo, a carne e o diabo tentam dizer isso para a gente. E a gente começa, através dessas situações que acontecem, acreditar em algumas coisas, assim como eu acreditava lá. Lembra que eu falei? Não incomode ninguém. A sua existência incomoda. Isso é uma crença. Só o fato de você existir já incomoda. Eu acreditava nisso, é uma crença. Só que junto com a crença vem um pensamento. Pensamentos que giram em torno dessas crenças que muitas vezes querem dominar a nossa vida. Junto com esses pensamentos vem determinadas emoções que te levam muitas vezes a ações e que te levam muitas vezes a reforçar todo o ciclo, continuando na mentira. Então, crença, pensamento, emoção, ação e reforço. Todo mundo acha que a dinâmica da vida ela é obedecida assim. Eu senti isso aqui e por isso eu agi assim. Ou, por conta de ter agido assim, agora eu senti isso aqui. É assim que funciona a vida? Não. Tem muito mais coisa que gira ao nosso redor e que muitas vezes domina a nossa vida e que nós mesmos não confrontamos, não discernimos que aquilo está acontecendo. Agora, beleza, até aqui tudo bem, porque a gente está olhando só para o ciclo. Mas vamos exemplificar isso. Muitas vezes eu pensava assim, e eu aprendi isso lá com um dos missionários que eu citei aqui, o Willie Torres, que vai estar na conferência no ano que vem. Desde criança eu ouço que o meu valor depende do que eu faço. Aí vem o mundo e reforça essa crença. Ele vai dizer o seguinte, é verdade. Seu valor vai ser determinado por aquilo que você faz. Aí o mundo reforça essa crença e quando eu falho, o que o inimigo faz? Ele me acusa. Então vamos lá. Uma das crenças ali, meu valor depende do meu desempenho. Eu ouço isso, o mundo reforça e o inimigo acusa quando eu falho. Se eu falhar, o pensamento que é gerado. Se eu falhar, eu não terei valor algum. Tá ok, o meu valor depende do meu desempenho. O que eu penso? Não posso falhar, não posso falhar, não posso falhar, não posso falhar, não posso falhar. Imagine se as pessoas virem que eu falhei. Como é que vai ser? Eu vou ser descortinado, eu sou uma farsa, eu sou uma piada. E aí, como é que você vive com essa panela de pressão dentro da sua alma? Dizendo, se eu falhar, eu não vou ter valor algum. Se eu falhar, eu não vou ter valor algum. Se eu falhar, eu não vou ter valor algum. Eu não posso falhar, eu não posso falhar. Que sentimentos que vêm, que emoções que vêm dentro da sua alma? Medo, insegurança, ansiedade. E aí, para tentar fugir desse medo, dessa insegurança, dessa ansiedade, muitas vezes a gente vai buscar alívio. A gente acaba agindo na busca de alívio e muitas vezes se manifestam muitos pecados nessa busca por alívio. E pecados aqui relacionados, por exemplo, àquilo que a Cinha ministrou agora há pouco. Pecados na área da sexualidade. A pessoa vai tentar aliviar essa pressão através da sexualidade e fica lá escravizada. A pessoa vai tentar aliviar essa pressão lá com o álcool. Ela vai tentar aliviar essa pressão, muitas vezes até agradando aos outros. E ela não consegue ser ela mesma. E aí quando tudo isso acontece, vem um reforço, que é baseado no fracasso. Daí quando a gente vai lá e faz o que não deve fazer, vem uma frase assim, não falei,
Falei que você não vale nada? Não falei que está dando tudo errado na sua vida? Você não presta mesmo, é isso aí. Se tem algo dentro de você que nunca vai ser mudado, é mentira. Como é que eu inverto esse ciclo? Como é que eu recheio tudo isso com as verdades de Deus na minha vida? Começo a pensar um pouquinho diferente. Eu vou renunciar às mentiras e vou adotar as verdades de Deus. Então o que eu preciso acreditar é o seguinte: o meu valor não depende do meu desempenho. O meu valor depende do desempenho de Jesus. O que Jesus fez por você lá na cruz do Calvário? O que Jesus fez por você lá? Ele derramou o seu sangue pela sua vida para mostrar para você quanto você vale. Você não precisa do desempenho. Você não precisa provar para ninguém aquilo que você é. Você não precisa andar de acordo com o que a ferida está falando para você na sua alma. Você precisa tratar a ferida e começar a entender uma crença principal, central da sua vida. O meu valor depende do desempenho de Jesus. Aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por mim mostra quanto eu valho. E eu valho muito. E a Bíblia vai dizer o seguinte: você vale mais do que o mundo inteiro. É o quanto você vale. Mas a gente fica lá nos mesmos pensamentos, de acordo com o que a vida fez com a gente. A vida bateu, machucou e a gente continua lá. Mas eu não valho nada, eu não presto, eu sou um lixo, eu não sei fazer nada. Está lá a crença, continua lá. Substitua a primeira crença principal: meu valor depende do desempenho do que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Segundo, qual o pensamento que eu vou ter em consequência disso? Eu falhei. E eu posso até vir a falhar novamente. Eu falhei, mas eu sou perdoado. E mesmo se eu vier a falhar, o meu valor não muda. Não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não tem nada que eu possa fazer para Ele me amar menos. Ele me ama. Quem tem filhos aqui? Levanta a mão aí. Quem tem filhos aí? E aí quando ele era pequenininho lá, você limpou a fralda da sua criança, né? Trocava a fralda da criança. Você pegava a criança assim e fazia assim: fralda, necessidades, fralda, cocôzinho da criança. A criança todo mundo pega e joga no lixo. É assim que funcionava? Não. Você troca a fralda, limpa o bebezinho e fica com o bebê. Aí eu pergunto para você assim, né? Hoje seu filho deve estar maiorzinho, como o meu está. O meu não usa mais fralda, nenhum dos três usam fraldas. Daí eu digo assim: você ama mais o seu filho hoje porque ele não usa mais fralda? Você ama do mesmo jeito. Por que ele não usa mais fralda? Sabe por quê? Porque ele cresceu. Porque ele amadureceu. No começo da fé cristã, muitas vezes a gente vai fazer muitas coisas que continuam na nossa vida de forma errada, e a gente acha que por conta de ter falhado em algum momento, Deus não nos ama mais. Deixa eu dizer, querido, Deus não jogou você na lata do lixo. Deus trocou a fralda, limpou a fralda, e hoje você não faz mais as mesmas coisas porque você é mais filho do que era naquela época. Você não é mais filho, você continua sendo filho. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais, nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Você simplesmente é filho amado de Deus. O que vai ter como consequência na minha alma, nas minhas emoções? Isso vai trazer para mim paz, descanso, confiança. Eu posso confiar em Deus. E quando o inimigo vier tentar a gente, quando o inimigo vier fazer com que a gente venha pecar, a gente vai ter vitória sobre as mentiras e tentações do inimigo na nossa vida. Epa, eu não preciso mais acreditar nisso aqui. Eu não preciso mais agir dessa forma. Eu posso mudar, eu posso quebrar esse ciclo diante de Deus, confiando na verdade de Deus. E quando isso acontece, vem o reforço. Viu? A verdade liberta mesmo. Viu como a verdade liberta? E esse ciclo continua na nossa alma, para que a gente troque as mentiras de Satanás pelas verdades de Deus, e comece a andar uma vida e ter uma vida livre, andar de maneira livre. Você, querido, você é alvo das promessas de Deus. Jesus, ele veio para te dar vida
e vida em abundância. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham a vida e tenham a vida completa. Jesus não mentiu, querido. É verdade. Você, vivendo as verdades de Deus, nunca vai estar sozinho. Lembre disso. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu estou todos os dias com você. E você começa a viver uma vida cheia de esperança. E eu queria terminar exatamente com esses versículos aqui, que eu digo que eles foram escritos para mim. Jeremias 29:11 é meu. Promessa de Deus para a minha vida. Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Quem está falando? Sou eu, o Senhor, que está falando. Queria que você fechasse os teus olhos aí onde você está nesse momento. Que a gente pudesse orar juntos agora. Queria que você pensasse em tudo aquilo que você já sofreu na sua vida. Os traumas, os abusos, tudo aquilo que você já sofreu. Tudo aquilo que em algum momento aconteceu na sua vida e ainda está tentando ditar as regras. Ainda está tentando dizer para você quem você é. Ainda está tentando determinar para você quem você é. E eu queria te encorajar nessa manhã aqui a colocar todas as feridas nas mãos de Deus e pedir para Ele derramar sobre você a cura sobre estas feridas. Sabe o que o inimigo tem, querido, querida? Ele só tem um gatilho. O inimigo vai usar essa estratégia sutil, para trabalhar toda uma engrenagem dentro da nossa alma. E ele sabe como fazer isso, porque ele conhece os nossos pontos fracos. Eu gosto de uma frase do Max Lucado que diz que o diabo ele é o mestre do alçapão e dos bueiros escondidos. Ele está lá naquele momento para lembrar para você aquilo que aconteceu, para você sofrer de novo, para lembrar para você, para acusar na sua alma. Ora, lembra lá o que aconteceu, como essa pessoa te tratou, como tudo aconteceu, para determinar o seu valor. E ele não tem muita coisa, ele só tem um gatilho. Mas ele vai tentar usar esse gatilho contra as nossas vidas. E quando ele for tentar acionar esse gatilho, nós precisamos ter essas brechas fechadas por Deus e fechadas com a verdade de Deus na nossa vida e na nossa alma. A verdade de que o Espírito testifica no meu espírito que eu sou um filho amado de Deus. Eu falei isso esses dias atrás aqui no Celebrando. Pode continuar de olhos fechados. Queria que você pensasse no que eu estou falando aqui. De olhos fechados para você não se desconcentrar. Falei no Celebrando isso esses dias atrás sobre uma das pragas que haviam lá no Egito, a praga das rãs. O faraó estava ali no seu palácio, na sua casa, e Deus havia enviado uma praga para deixar o povo ir. E eu fico imaginando a praga das rãs. Onde o faraó ia, tinham rãs. Então ele ia deitar na cama dele, levantava o lençol. Consegue imaginar a cena? Tinha uma rã lá deitada na cama dele. Aí ele ia tomar um copo com água. Lá no fundo do copo com água tinha uma rã. Lá no copo. Ele ia tomar banho na sua banheira, estava cheio de rãs. E ele chama Moisés e fala assim: Moisés, não tem alguma coisa que a gente possa fazer? Então tá, deixa o povo ir. Tem alguma coisa para fazer? Tem. Eu posso orar
e a praga das rãs irem embora. Mas Moisés faz uma perguntinha, está no texto bíblico isso. Moisés pergunta para ele assim: quando você quer que eu ore? E aí Faraó responde assim: amanhã. Amanhã a gente ora e pede para as rãs irem embora. Sabe o que Faraó preferiu? Faraó preferiu passar mais uma noite com as rãs. E aí eu quero te perguntar nessa manhã: você quer sair daqui do mesmo jeito? Você quer sair daqui passando mais uma noite com as rãs? Você quer sair daqui, chegar na sua casa, colocar a cabeça no travesseiro mais uma vez e todas as lembranças angustiantes continuarem existindo na sua vida, na sua alma, e tentando ditar as regras para você agir da forma como a ferida diz para você agir? Você vai ter coragem de vir numa conferência como essa aqui e não colocar tudo diante de Deus? Essa é a primeira mentira que precisa ser quebrada na nossa vida. Fazer do nosso jeito. Fazer do nosso jeito. Você fez o teu jeito até hoje, querido, não deu certo. Eu quero te desafiar hoje a colocar os seus traumas, suas feridas, os abusos sofridos diante de Deus. Eu sei que esse processo é doloroso. E eu vou dizer assim: se essa mensagem foi para você, você entendeu isso. Eu não quero dormir mais uma noite com as rãs. Eu quero colocar as minhas dores, as minhas feridas diante de Deus. Queria que você se colocasse de pé onde você está. E essa não é uma sinalização para mim, é uma sinalização sua de mudança de posição diante das verdades de Deus, ok? Diante das verdades de Deus. Queria que você fechasse seus olhos, continue com os olhos fechados. Agora não é o tempo para a gente orar, olhar para o lado, ver quem levantou, quem não levantou. Não, agora a gente vai colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Tua ferida tem nome, sabe? Tua ferida às vezes tem nome de pessoa, sabia? Então eu queria te desafiar: se aconteceu algo com uma pessoa na sua vida, você vai orar e colocar aquilo que aconteceu diante de Deus. E aí você tem liberdade aqui nesse lugar para falar o nome, para colocar diante de Deus, para dizer: Deus, está doendo, machucou. O Senhor sabe aquilo que aconteceu e Ele pode entender, ouvir o clamor da sua alma. Mas eu quero te desafiar a colocar essa pessoa diante de Deus. Mas não só a pessoa. Queria que você colocasse aquilo que aconteceu diante de Deus. Pode dizer para o Senhor: eu fui abusada, eu fui abusado. Coloca diante de Deus. Fale daquilo que mais te dói, daquilo que mais te fere. Coloque diante de Deus para não viver mais do mesmo jeito. Senhor, naquele momento em que eu fui machucado por tal pessoa, coloque diante de Deus. Coloque diante do Senhor. Coloca diante dEle. Coloca diante do Senhor. Queria que você olhasse para todas as tuas feridas agora. Coisas que você está colocando aí diante de Deus. E você substituísse todas essas feridas por uma verdade de Deus na sua alma agora. Queria que Deus implantasse dentro de você uma verdade. Você é filha amada de Deus. Você é filho amado de Deus. Queria que você observasse agora aí, com a sua fé mesmo, Jesus tratando das suas feridas. Num dia eu estava num momento como esse aqui, de restauração, sendo conduzido assim em oração, como a gente está fazendo aqui agora. E veio a cena do meu abuso lá quando eu era criança.
E eu consegui ver Jesus entrando naquela cena, não negando o que aconteceu, mas reconhecendo: aconteceu, mas eu estou aqui hoje para te dar um abraço que cura. E nessa manhã, Jesus, Ele quer te dar esse abraço que cura, que traz cura à sua alma. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por essa manhã na tua presença. Obrigado porque o Senhor ensina pra gente um novo jeito de viver. O Senhor ensina uma nova maneira de viver, baseado lá no Sermão da Montanha, para trazer felicidade à nossa vida. Eu quero pedir aqui, Pai, primeira coisa, que todas as mentiras de Satanás, todas as mentiras do diabo, baseadas nas feridas que todas essas pessoas viveram, que eu vivi em algum momento, Pai, que todos esses acordos com essas mentiras sejam quebrados na autoridade do nome de Jesus. Que todo laço, que toda corrente, que toda fortaleza mental seja quebrada e desfeita na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, agora derrama o teu bálsamo, o teu remédio, a tua cura, Senhor, a cura que vem do alto, que vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação, desse Deus todo-poderoso, Pai, que cuida de nós. Nós estamos aqui na ambiência da casa desse paizinho querido que cuida da gente, como a mamãe lá que cuidava das nossas feridas quando nós éramos pequenos, Pai. Cuida das feridas desses teus amados que estão aqui. Coloca do teu remédio, do teu bálsamo, Pai. E mais do que isso, Senhor, implanta a tua verdade na nossa alma e na nossa vida. Que todo mundo possa sair daqui nesse dia clamando, gritando, proclamando uma verdade: eu sou filho amado de Deus, eu sou filha amada de Deus. Não importa as coisas que eu vivi, o Senhor transforma todas elas e transforma o meu pranto em alegria. Aleluia. Pai, nós queremos te pedir tudo isso, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Quem Deus liberta, livre enfim será. Se Deus filho sou, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Se Deus filho sou, sim eu sou. Sabe por quê?
de Deus filho sou, sim eu sou. Glória a Deus, filho e filhas de Deus, amém? Vira para a pessoa que está ao teu lado assim e fala assim: você é filho lindo, amado do Senhor. Você aprendeu aqui que nós somos corpo, alma e espírito. Nós alimentamos a nossa alma, o nosso espírito, e está na hora de alimentar o corpo, né? Então é o seguinte, queridos, para a gente funcionar bem, eu só peço rapidamente para você prestar atenção. 1h30 nós vamos dar início, não é para voltar 1h30, 1h30 vai começar já, então você tem que estar aqui 1h20, para a gente ter a palestra aqui, né, a palavra do pastor Eliezer, sobre reparando as brechas e logo depois armando-se para a batalha. Você não pode perder. O restaurante da PIB está pronto para te atender, tá bom? Então você pode almoçar aqui, tem restaurantes em torno, mas o restaurante da PIB é maravilhoso. Mas vamos tentar chegar aqui, está aqui 1h30 para a gente já começar esse tempo de bênção, porque Deus continuará e está falando, e à tarde eu creio que não será diferente, amém? Então, se vemos aqui à tarde, Deus te abençoe. Você tem 15% sobre qualquer livro na livraria, se você quiser adquirir algum livro também, tá bom? Deus te abençoe, até daqui a pouquinho.